Ah, que bom. Obrigado, viu, Marli? Deus te abençoe. Então, meus irmãos, boa noite a todos. Que bom estarmos de volta. Nosso desejo é que Deus possa mais uma vez nos abençoar grandemente, principalmente por causa do assunto de hoje, que é extremamente necessário, vital para os cristãos, porque tem a ver com a oração, a razão porque muitas vezes nossas orações não são respondidas. Então, a gente vai estudar hoje sobre aprendendo a orar. Oi, Levi, você está bom, Levi? Deus te abençoe. Eu não tinha prestado atenção, Levi, mas você é o sargento Levi aqui de Belo Horizonte, não é? Está sempre conosco aí, que bom. Vera, o Levi é filho de um ex-membro aí de Acari, tá? Então, a gente terminou se conectando depois, através aqui das vindas dele, da ida lá, né? Na casa dele, a gente tem estabelecido uma amizade muito grande. Louva a Deus pela vida de todos vocês. Muito bem, gente. Nosso estudo de hoje, sobre aprendendo a orar, como eu falei, eu tenho usado aqui essa revista, Um Passo de Fé. Esta é a segunda revista do discipulado. A primeira é Boa Notícia. E a segunda é esta, de como você praticar o discipulado e você fazer estudos com as pessoas. Nós temos aí à disposição, se você quiser, pode entrar em contato conosco no privado e a gente pode atender a você aí, se você quiser usar essa revista também no discipulado, tá ok? Então, vamos para a nossa terceira lição de hoje, aprendendo a orar. E aí, nós temos, em Lucas, capítulo 11, versículo 1, um fato muito importante, que os discípulos de Jesus chegaram para ele e falaram assim: Senhor, ensina-nos a orar, como também João, ele está se referindo a João Batista, como também João ensinou aos seus discípulos. E aí, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, que no livro de Lucas é um pouco mais resumida do que no livro de Mateus. Então, Jesus diz assim: portanto, orareis assim. E aí, Jesus começa a falar aquela oração que todos nós conhecemos, que é a oração do Pai Nosso. Mas vamos prestar atenção na pergunta dos discípulos. O que eles disseram? Ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, nós temos aí duas informações extraordinárias. A primeira é de que a oração precisa ser aprendida. É algo que a gente precisa ser ensinado a orar. Porque se a gente orar de modo errado, como eu já falei na chamada que eu fiz, Tiago disse que a gente pede e não recebe porque pede mal. Então, se a gente pede errado, Deus não vai dar uma coisa errada para nós. Ele vai sempre dar o que é certo, sempre o que é bom, sempre o que vai nos abençoar. Por isso que Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. E às vezes nós estamos pedindo algo, achando que é bom, mas Deus sabe que aquilo não é bom. E tem outro detalhe também, é o modo como pedimos, o motivo para que pedimos. Tudo isso tem a ver com a resposta de Deus para as nossas orações. Por que eu estou pedindo isto? E para que eu estou pedindo isso? Aí, é aí que Tiago diz que a gente pede e não recebe, porque a gente está pedindo erradamente. Está pedindo para, muitas vezes, gastar com deleites, por algum tipo de vaidade ou por um motivo errado. Então, a oração tem que ter o modo certo
e o motivo certo. Entendeu? Aí, outro detalhe que a gente vê quando os discípulos perguntam para Jesus, ensina-nos a orar, é que nós temos um fato aí que não é explicado. A gente não sabia disso, através dos outros evangelhos, que diz o seguinte: como João ensinou aos seus discípulos. Que interessante, não é? João chama os discípulos dele e fala: olha, eu quero que vocês orem deste modo. E aí João explica para eles como é que eles devem orar. E Jesus também mostra para os discípulos como é que eles devem orar. Bom, evidentemente que você já ouviu falar que oração é um diálogo com Deus. É o primeiro ponto aí do nosso estudo. Agora, presta bem atenção. Você já imaginou o que é você somente ouvir alguém falar e você nunca poder falar? Preste atenção nisso. O que é um diálogo? É uma interação entre duas pessoas que conversam entre si. Mas o que acontece na oração de muitas pessoas? Só elas falam. Elas nunca procuram ouvir o que Deus tem a dizer. E elas começam e assim, falando tudo para Deus que elas querem, o que elas querem dizer, e aí Deus fica ali em silêncio e diz: eu orei. Não, você não orou, porque não foi um diálogo. Deus não falou com você, só você falou com Deus. Então, é um equívoco as pessoas pensarem ou afirmarem que a oração é um diálogo e só elas falam o tempo todo. E falam, 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 e aí, quando Deus quer falar alguma coisa, elas falam em nome de Jesus, amém. Tá? E durante a oração, elas não dão uma trégua, não dão um tempo para Deus. Aí Deus fica assim, eu fico imaginando, né? Vamos usar uma linguagem humana aqui, né? Que Deus não se frustra. A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas nós estamos usando aqui uma linguagem que é chamada antropopaica, que atribui a Deus sentimento humano. Então Deus fica assim meio frustrado, puxa vida, eu queria falar uma coisa para ele ou para ela, mas ele não me deu chance. Ela só disse o que queria e foi embora. Olha só, hein? Eu li um livro chamado O que acontece quando as mulheres oram, que, olha, eu aprendi uma coisa extraordinária sobre a oração. Você aprender a ficar em silêncio também um tempo, ouvindo o que Deus tem a lhe falar. Por isso que eu estou dizendo que a oração é um diálogo. Você não é só você falar, você procurar ouvir a voz de Deus. Como é que você diz que o seu Deus fala e você nunca ouviu falar? A Bíblia diz que, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Isso é um treinamento, tá? Porque você só vai ouvir a voz do Espírito Santo, você só vai ouvir Deus falando à medida que você aprender a ouvir Deus falar. Você precisa exercitar isso, ficar em silêncio, procurando ouvir o que Deus tem a lhe dizer. Essa é uma maneira. Mas uma maneira como Deus fala muito comigo é também através da leitura da palavra. Porque quando a gente ora, é a gente falando com Deus. Mas quando a gente lê e estuda a palavra, é Deus falando conosco. Por isso que todos os dias, antes de eu ler a Bíblia, eu faço uma oração e digo: Senhor, fala comigo, me mostra as verdades da tua palavra. E é extraordinário como Deus fala comigo através da palavra dele. Você acredita que eu já tive resposta de oração, assim, até com data de resposta, pela leitura da Bíblia? Coisa impressionante. Então, a palavra de Deus é a maneira como Deus, é uma das maneiras como Deus fala conosco. Deus nos fala através da palavra dele. Deus nos fala através do seu Espírito, Deus nos fala através dos nossos amigos, Deus nos fala através da igreja,
E Deus nos fala através das circunstâncias. É muito importante você aprender essas coisas, os modos como Deus nos fala e ficar atento para ouvir a voz de Deus, ok? Então, se oração é um diálogo, é importante que a gente fale, mas que a gente também procure ouvir Deus falar, tá bom? Então, já vimos o que é oração. Segundo lugar, por que que a gente precisa orar? Olha, Jesus recomenda os discípulos, lá em Mateus capítulo 26, 41, para que eles orem por um motivo muito especial, porque ele diz que o espírito está pronto e a carne é fraca. E ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Eu gosto muito dessa palavra entrar em tentação, porque normalmente lá na oração do Pai Nosso, ainda que o termo possa significar a mesma coisa, mas lá diz assim: e não nos deixes cair em tentação. Eu gosto dessa tradução aí, dessa versão, não nos deixe cair. Porque aqui Jesus recomenda aos discípulos para que eles orem para que não entrem em tentação. Vigiem e orem. Já lá na oração do Pai Nosso, Jesus disse: não me deixes cair em tentação. Então, a gente precisa se prevenir e pedir a Deus que nos livre de entrar na tentação. E vamos supor que você entrou na tentação, você está num momento forte de tentação. Qual é a sua oração? Senhor, não me deixa cair. Aliás, Jesus falou que, aliás, o escritor da carta aos Hebreus diz que Jesus pode socorrer aos que são tentados, porque ele foi tentado em tudo. Então, nas nossas tentações, é muito importante nós nos lembrarmos que Jesus pode nos socorrer. Mas vamos deixar esse assunto mais para frente, quando a gente for falar especificamente sobre cada parte da oração do Pai Nosso. Então, precisamos orar para conhecer a vontade de Deus, para a gente não entrar em tentação, para não cair em tentação, para também incensar os céus. Olha, se você lê Apocalipse capítulo 5, versículo 8 e Apocalipse capítulo 8, versículo 3, você vai ver lá a Bíblia dizendo que as nossas orações sobem como incenso dos céus. Que coisa extraordinária, que maravilha! Os céus são incensados pelas nossas orações. O perfume dos céus são as orações dos servos de Deus. Que extraordinário! Então, nós precisamos orar para perfumar o céu, não somente para pedir, e é isso que eu vou falar mais aqui na frente, quando a gente entrar propriamente na oração do Pai Nosso. Então, dadas as palavras iniciais, vamos ver por que que nós precisamos aprender a orar. Aí é o ponto 3. Nós precisamos saber quando orar. O que é isso? Nós temos que orar o tempo todo, a Bíblia diz. Orai sem cessar. Mas nós precisamos ter um horário específico para a nossa comunhão, a nossa vida, o momento devocional com Deus. Um tempo especial que você separa. Durante todo o dia, você está conectado com Deus, você está orando, mas você vai ter um momento para estar sós com o seu Deus. E a questão de local não é muito importante assim, Deus só vai atender se for no monte, eu vou orar no monte, porque é lá que Deus vai atender. Isso é um equívoco. Tem pessoas que vão para o monte, mas não vão preparadas, não oram corretamente. Então, não é o local ainda que a gente precise ter um local. E quando Jesus orientou sobre o local, ele falou: olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu pai em secreto. E teu pai que te ouve em secreto te responderá. O sentido desse entrar no teu quarto não é que você tem que ficar no local fechado, mas que você tem que entrar, vamos usar aqui uma redundância, entrar para dentro de você mesmo. É uma oração introspectiva. E você poder ver como é que está o seu coração, como é que está a sua vida, para você falar com o Pai do céu. Mas é importante que você separe um local. Onde é que eu vou orar? Porque se você não tiver onde orar, isso já vai ser um empecilho à sua oração, já vai ser um estorvo.
Por isso que é importante a gente ter um lugar para orar. Olha, onde é que você vai orar? Ok. Não é que Deus só vai responder dali, mas é para que você possa definir para que isso não atrofie a sua oração. Se você não tiver um local para orar, você vai ficar, me permita aqui uma ilustração que minha mãe falava, galinha do primeiro ovo. A galinha do primeiro ovo não sabe onde vai botar o ovo. Bota aqui, bota ali, bota acolá. Aí depois que ela bota o primeiro ovo, aí ela volta a botar só naquele lugar. Então, é importante que a gente tenha um local para orar, porque ali vai ajudar a gente na comunhão com Deus, ok? A segunda coisa que nós precisamos para que as nossas orações sejam respondidas é a gente ter um horário, tá? Onde orar é o quarto ponto do nosso estudo aí. Onde orar? Eu acho que eu dei uma puladinha aqui, né? Deixa eu ver. O primeiro, então, era quando orar, não é? Então eu já falei sobre onde orar, quando orar. Bom, há pessoas que pensam que a oração tem que ser só de madrugada, ou tem que ser só de manhã cedo, ou só tarde da noite. Não. A oração é importante você definir um horário. Assim como você tem que definir um local, você precisa definir também um horário. Porque se você não tiver um horário para orar, você vai dizer, mais tarde eu oro, mais tarde eu oro. Aí chega de noite, você já está tão cansado, tão esgotado, que você vai fazer aquela oração bem rapidinha, aquela oração de desencargo de consciência. Então, não é bom ser assim. Deus precisa ter um tempo especial na nossa vida. A palavra de Deus diz que a gente deve orar em todo o tempo. Então, não precisa ter que ser só de manhã. Só vai valer se for de manhã. A oração da madrugada, a oração de manhã cedo, é importante porque você tem mais silêncio, né? Você pode ter uma comunhão melhor com Deus. Mas não significa que é só nesse horário. Você pode ver, porque tem pessoas que têm a questão biológica, o relógio biológico, elas não conseguem orar de madrugada, elas vão orar e daqui a pouco estão dormindo. Então, é importante você ter um horário que você esteja mais disposto e que possa falar com Deus. Mas esse horário tem que estar na sua agenda. Você não pode marcar compromisso para esse momento, você não pode ter atividade nesse momento, é o seu horário de oração. Agora vamos para o próximo ponto, que eu julgo que é o mais importante de todos, e é nele que eu quero consumir um pouco mais de tempo com vocês, tá? É a questão de como orar. Então, onde orar é o local, quando orar é o horário e como orar, a lista. Como assim lista? Olha, se você prestar atenção, na própria oração do Pai Nosso, Jesus nos fornece uma lista, tá? Mas para o final desse estudo, eu falo sobre a lista de oração e vamos aguardar um pouquinho, porque eu quero meditar agora na oração do Pai Nosso. Por que que é importante você saber como orar? Porque o que que acontece com muitas pessoas quando vão orar? Elas já começam fazendo pedidos para Deus, já começam decretando coisas para Deus. Mas Deus é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Senhor. Eu acho que tem que haver um preparo especial para falar com Ele. E é isso que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso de Mateus capítulo 6, quando ele diz o seguinte, nas primeiras palavras, qual é a primeira palavra da oração do Pai Nosso? Pai. Pai. O que que isso significa, meu irmão? Quando você, na sua primeira palavra da oração, seja Pai. Só eu quero acrescentar um detalhe aqui, que eu estou falando da oração em particular, tá? Eu não estou falando da oração em público. A oração em público tem um outro formato. É por aquilo que a pessoa pediu, você não vai
ficar divagando por aí, orando pelo que não lhe pediram. Mas eu estou falando da oração particular, só você e Deus, aquele momento especial. Então, a primeira palavra, Pai. Ô, palavra, né? Se você tem um pai, você não é alguém esquecido. Talvez seu pai humano o tenha abandonado, não tenha tratado você como você gostaria de ser tratado. Por isso que é dito o quê? Pai nosso que estás nos céus. Quer dizer, Pai celestial. Significa que não é o pai da terra. Não é aquele pai que de repente você teve alguma dificuldade de relacionamento e que isso está refletindo na sua vida. É o Pai celestial. E aí você vai tirar essa ideia de que o pai terreno, de repente, está obstruindo o seu relacionamento com o Pai celestial. Por isso que Jesus fala, Pai nosso que está nos céus, quer dizer, Pai celestial. Lembre-se disso. Talvez seu pai tenha, de alguma forma, ferido você. Eu atendo pessoas, principalmente mulheres, que foram abusadas pelo pai terreno. Então, como é que essas pessoas vão ter uma ideia de Deus, né, de pai, se elas tiveram um pai que abusou delas? É difícil fazer essa ligação, mas quando você se lembra de que Jesus falou sobre o Pai Celestial, aí você vai entender, é o Pai Celestial, um Pai que conhece a nossa estrutura, como diz lá no Salmo 103. Ele conhece a nossa estrutura e ele se lembra de que nós somos pó. Então, Deus conhece a nossa estrutura. Aí, quando você ora a Deus chamando de Pai, você vai saber que é um Pai amoroso, um Pai que o ama, um Pai que compreende você, que sabe a sua estrutura, sabe das suas fraquezas. Um Pai cheio de misericórdia, cheio de amor. Um Pai que quer você perto dele e que quer se relacionar com você apesar da sua fraqueza, apesar dos seus pecados. Ele não deixou de amá-lo. Diferente do pai terreno, que às vezes corta as relações com a gente, não é? Então, é o Pai nosso que estás nos céus, não é um pai qualquer. Agora, preste atenção. Você percebeu que nessas primeiras palavras não houve pedido? Qual é a próxima frase que nós temos aí da oração? Santificado seja o teu nome. Percebeu? Você não falou, oh, meu pai, eu estou precisando de um emprego. Ah, meu pai, eu estou precisando de saúde. Oh, meu pai, eu estou precisando pagar minhas dívidas. Não. Você está dizendo, Pai, que o teu nome seja santificado, seja honrado, seja respeitado, seja referenciado, seja reverenciado. Santificado, que o teu nome seja sempre separado de um modo especial. Isso é importante porque um dos mandamentos de Deus é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente quem tomar o seu santo nome em vão. Então você começa santificando, exaltando o nome de Deus. Quando eu falar sobre a lista mais especificamente, eu vou entrar mais um pouquinho nisso aqui, tá bom? Mas vamos nos ater agora à oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. E qual é o pedido, o primeiro pedido que é feito na oração do Pai Nosso? Venha o teu reino, ou venha a nós o teu reino. Interessante, né? Você percebeu que não houve um pedido especial, específico, pessoal? A pessoa chega orando, já enchendo Deus de pedidos pessoais, Deus fala, mas espera aí, onde é que está a minha honra? Onde é que está a santificação do meu nome? E onde é que está o meu reino? Você se lembra de Mateus 6,33? O que Jesus diz? Mas buscai primeiro o reino de Deus.
Então, é o reino de Deus que tem que entrar em primeiro lugar na nossa lista de pedidos. Nós não podemos chegar para Deus e fazendo decretos, e fazendo pedidos, e exigindo, e dizendo que não está satisfeito, e que Deus não está tratando você bem. Não. Agora, o reino de Deus. Eu explico o seguinte: o que é o reino de Deus? Reino de Deus é o domínio de Deus sobre nós. É o domínio de Deus sobre o mundo. E é o estabelecimento eterno do reino de Deus. O reino de Deus em 3 dimensões: domínio na minha vida, domínio neste mundo e o domínio final do reino de Deus. Então, quando você busca primeiro o reino de Deus, qual é a promessa que Jesus disse que tem aí? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas se você busca primeiro as demais coisas e não busca o reino de Deus, você já começou a orar errado. Como é que você quer a resposta de Deus se você se tornou um egoísta? Você está pedindo só por você. Abençoa meu pai, minha mãe, minha mulher, meus filhos, meu irmão, meu trabalho. Espera aí, meu filho. E o reino? E o reino? A promessa é que se buscarmos primeiro o reino, as demais coisas vêm no combo. As demais coisas vêm no combo, vêm acrescentadas. Eu gosto muito de Romanos 8:31, porque Paulo diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. E o que mais? Como não nos dará também com ele todas as coisas? Oh, se você buscar Jesus, se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, vem um combo aí. Vem Jesus, vem o reino e vem todas as coisas juntas. Entendeu? Por isso que o primeiro pedido na oração do Pai Nosso é pelo reino. Você quer ver Deus ficar feliz e Deus atender a sua oração? Ore pelo reino. Ore para que Deus domine sua vida. Ore para que o reino de Deus venha a este mundo. E ore para que Jesus venha logo. Como é que João termina lá o livro do Apocalipse? É no finalzinho. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E o Espírito diz, vem. E quem ouça, diga, vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É importante que você deseje, de fato, que Deus reine neste mundo. Que Deus volte para reinar, que Jesus volte para reinar eternamente. Que coisa, não é? Que maravilha é você pedir pelo reino de Deus. Aí, próximo pedido qual que é? Você ainda não pediu por você. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e o quê? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Olha só, até agora você não pediu por você. Você está querendo que o reino de Deus venha e você está querendo que a vontade de Deus prevaleça acima de qualquer outra coisa. Então, se você não começou a pedir, querendo que a vontade de Deus seja feita, você já viu um tipo de oração que tem por aí? De pessoas que dizem assim para Deus: Deus, eu não concordo, Deus, eu não aceito. Isso é rebeldia. É você não aceitar a vontade de Deus. É você não compreender aquilo que Paulo diz lá em Romanos, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você não compreenda o que está acontecendo com você, as tribulações pelas quais você passa nesse momento. Mas se você crê que Deus tem um propósito nisso, você vai honrar a Deus, você vai glorificar a Deus. Se você der graças pelas tribulações, Jesus falou: alegrai-vos e regozijai-vos quando passardes por tribulações. Se você der graças a Deus, que é difícil, a gente sabe que é difícil, mas a gente precisa aprender a agradecer. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E aí você diz: seja feita a tua vontade. Mas depois você diz: mas eu não aceito? Ou eu determino?
Aí, quando você determina, você já está mandando em Deus. Você deixou de ser o servo para ser o Senhor. Então, a rendição à vontade de Deus é um dos elementos que esses elementos fazem a nossa oração ser aceita por Deus, ser respondida por Deus. Aliás, Davi diz que há um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeitará. Os sacrifícios para Deus são um coração quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeitará. Isso está no Salmo 51, versículo 17. Precisamos nos quebrantar diante de Deus. Pedro diz, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. Então, na oração tem que haver humildade, quebrantamento, rendição à vontade de Deus. Se você fizer isso, olha, Deus vai abençoar grandemente a você, viu? Então, seja feita a tua vontade. Você pediu para vir o reino de Deus, e aí você se rendeu a ele, para que o reino de Deus prevaleça na sua vida. Aí, só depois de tudo isso, é que você vai pedir por algo muito básico. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha só. Para quantos dias você está pedindo o pão aí? Não é para a semana inteira, não. Não são as compras do mês inteiro. É o pão para cada dia. É muito interessante isso, porque foi assim que Deus ensinou o povo dele a viver lá no deserto. Eles levaram 40 anos comendo do maná que caía todos os dias. O único dia que o maná caía para 2 dias era na sexta-feira, que caía para a sexta e para o sábado, mas depois só caía para cada dia. E se alguém guardasse o maná de um dia para o outro, o maná bichava. Então, não tem como você não aprender a depender de Deus para o seu pão de cada dia. Jesus disse que a gente não deve andar ansioso pelo que comer, nem pelo que beber e nem pelo que vestir. Porque Deus sabe das nossas necessidades. E que assim como Ele supre, Ele alimenta os passarinhos, assim Ele vai cuidar de nós. Então é muito importante você aprender a depender de Deus para o pão de cada dia. Percebe que não fala aí para pedir riquezas? Não está dizendo, oh, me dá muita riqueza, me dá um bom emprego. Não. Aprender a depender a cada dia. Não é para a semana toda. A cada dia para o pão cotidiano, não é o pão que chega. E aí, você vai fazer uma oração pessoal, porque você está se dirigindo a Deus, você está orando a Deus, e chega um momento que você quer receber as bênçãos, mas você se lembra que tem um entrave aí. As dívidas espirituais, os pecados, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, você percebe que no processo da oração é importante que você faça confissão. Aqui não está especificando os pecados, mas é muito importante que você especifique qual é o pecado. Você não deve fazer isso em público, tá? Você pode pedir perdão pelos seus pecados, mas sem especificar em público. Mas na sua oração pessoal, você vai dizer aquela pessoa que eu ofendi, aquela palavra inconveniente que eu falei, aquela mentira que eu cometi. Então, vai por aí. Você vai dizer, ó, Deus, hoje eu fiz aquilo, tá? O Senhor me perdoa, eu estou arrependido, me ajuda a superar isso. Então, é muito importante que você confesse dívidas, pecados específicos. Nada de dizer, ó Deus, perdoa a multidão dos meus pecados. Não é possível que um crente tenha multidão de pecados. Se você ora diversas vezes por dia e você confessa os seus pecados, ou se você ora todos os dias,
Não é possível que de um dia para outro você tenha uma multidão de pecados. Então, é uma oração assim, meio ingênua. Não vou dizer que é errada, porque nesse caso aí Deus, eu acho que Deus releva, mas a oração deve ser específica, tá? Especificando qual é o pecado que você cometeu, falando isso para Deus, porque Deus conhece os seus pecados, mas Ele espera que você confesse, porque isso tem valor espiritual, é o que é chamado de legalidade espiritual. A Bíblia diz que o diabo nos acusa diante de Deus de dia e de noite. Então, quando você é específico no seu pecado, aí o diabo não tem motivos para acusar você, porque você confessou o seu pecado. Entendeu? Então, as nossas orações precisam ser acompanhadas da confissão. Lá no capítulo 59 de Isaías, Isaías fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e vossos pecados encobrem o rosto dele para que não vos ouça. Pelo que, quando multiplicais as vossas orações, escondo de vós o meu rosto. Então, não é que Deus se separa de nós, é que o pecado faz a separação. Você se lembra de que quando Adão pecou, ele se sentiu separado de Deus, ele foi se esconder? E o que Deus fez? Foi atrás. Então, Deus está sempre ao nosso redor, procurando ter comunhão conosco. Paulo diz, lá em Atos 17, que nele vivemos, nos movemos e existimos. Mas é importante que a gente confesse os pecados, porque os pecados criam essa barreira. Deus está ali, porque diz lá em Atos 17 que Deus não está longe de nenhum de nós. Deus nunca fica longe. É o pecado que cria uma barreira entre nós e Deus. Então, quando nós confessamos o pecado, o que a palavra de Deus diz? Se confessarmos nossos pecados, isso é João capítulo 1, versículo 9, 1 João, primeira carta de João. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só mais um detalhe sobre confissão. Olha, quando você confessar os pecados, não fique agora martelando isso na sua mente, não. Lá em Hebreus capítulo 8, versículo 12, fala assim: e jamais me lembrarei dos seus pecados. Uma vez que você confessou os seus pecados, para Deus é assunto encerrado. São pecados perdoados. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 14, diz que o sangue de Jesus purifica a nossa consciência dos sentimentos de pecado. Então, é importante que você confessou os pecados, se livre disso já está perdoado, dívida paga, ok? Dívida paga. Vamos para frente. Aí, Jesus, depois de falar e perdoa-nos as nossas dívidas, tem aquela questão como nós perdoamos aos nossos devedores, porque você estabeleceu o quê? Uma condição. Então, se você ainda está sem perdoar alguma pessoa, você está criando uma barreira para que Deus não atenda às suas orações. Faça uma oração. Declare essa pessoa perdoada. Ah, mas eu não tenho vontade, eu não sinto isso. Você não precisa sentir, você tem que obedecer. Você se lembra de que quando Pedro, orientado por Jesus para jogar a rede, ele falou: Senhor, nós não pescamos nada, mas sobre a tua palavra. Opa, caiu aqui o fone de ouvido. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então você está percebendo que é sobre a palavra. Você não precisa sentir. Porque o sentimento humano, muitas vezes, ele está muito prejudicado, muito atrofiado. E ele, às vezes, não tem condição. Faça a oração. Se possível, escreva isso. Se possível, ore em voz alta. Tá? Eu já orientei algumas pessoas a escreverem a sua oração num papel e queimar, ou dar algum fim nisso aí, porque é uma maneira externa de ajudar você psicologicamente, para você poder se libertar desse sentimento de raiva, né? de mágoa, etc. Né? Eu acho muito interessante no livro A Cabana, ainda que aquilo seja uma ficção, o modo como o personagem ali precisava se reconciliar com o pai dele primeiro. Ele tinha um sentimento de revolta contra o pai.
E por isso que quando aparece Deus para ele, lá na cabana, aparece como uma mulher, figura de mãe, tá? De mulher. Mas depois, quando ele consegue superar, você se lembra, quem já leu o livro e quem já viu o filme, que depois Deus aparece em figura de homem? Então, e ele tinha aquele sentimento no coração também que ele precisava enterrar a filha. E tem tudo ali, todo aquele processo que é feito ali. Mas esse não é o assunto agora, o importante é você saber que precisa perdoar, liberar a pessoa. Enquanto você não perdoa, a pessoa está atrelada a você. Por mais que você não queira, mas ela está atrelada, tá? Então faça isso e declare essa pessoa perdoada em nome de Jesus. Aí depois, e não nos deixes entrar em tentação. Outras versões dizem cair em tentação. Eu gosto mais dessa, não me deixe cair em tentação. Não é que esteja lá no original, esteja, não nos deixe cair, está entrar mesmo. Mas como muitas versões tem esse não deixe cair, eu gosto dessa versão assim, porque estabelece uma diferença entre entrar em tentação e cair em tentação. Por isso que é importante você pedir essa ajuda de Deus para a sua vida, para que Ele possa livrar você de cair em tentação. E aí, na oração do Pai Nosso, você termina porque tem o reino, o poder e a glória para sempre. Então, você está concluindo sua oração, atribuindo a Deus aquilo que realmente é dele. Dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória. Isso por quanto tempo? Para sempre. Então, você conclui sua oração falando essas coisas. Olha, o nosso tempo hoje foi meio longo, então eu acho que nós vamos precisar continuar essa mensagem semana que vem, falando especificamente sobre a lista. E nós vamos passar para você uns detalhes muito importantes sobre a lista de oração. Tá ok? Então vamos fazer uma oração? Senhor, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos pela morte de Jesus por nós. Te agradecemos também porque tu te revelaste como nosso Pai. E é tão bom, Senhor, conhecer-te como nosso Pai, aquele que nos ama, que conhece a nossa estrutura. Te louvamos porque tu és santo, tu és justo, tu és bom, tu és eterno, Senhor. Te agradeço por tantas vezes que tu já me livraste, já preservaste a minha vida, por tantas vezes que tu já me curaste, por tantas bênçãos que tu tens dispensado na minha vida. Bendito seja o Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor, e obrigado pela tua presença na minha vida, pela presença do teu Filho Jesus, como a tua palavra diz que tu e Jesus fazem morada em mim, Senhor. E obrigado também pela presença do teu Espírito Santo. Agradecemos também, Senhor, pela proteção dos anjos, Senhor, por tantos livramentos que tu nos tens dado ao longo da nossa vida. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, quarta-feira a gente continua e aí eu aguardo vocês, tá bom? Para a gente falar sobre a lista. Olha, vocês vão descobrir umas coisas sobre a lista interessantíssimas. Lê o que está escrito, mas a gente escreve, mas fica assim meio resumido, né? E aí a gente dá uma explicação maior. Convide seus conhecidos, seus amigos, passe esse estudo para aquelas pessoas que você conhece. Olha, é muito importante que você também se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, peça aos seus amigos para se inscreverem, que você dê um like nele, porque isso ajuda o canal a ser mais visualizado, tá ok? Então, nós contamos com a sua ajuda também nesse sentido, e que Deus o abençoe, tá bom? Até a próxima, então, se Deus quiser.